Um grupo de pessoas de fora do país tenta alterar a bebida de uma mulher. Colocam isso na bebida para posteriormente fazer aquilo que você está pensando. E após um português chamar atenção para o sucedido, envolve-se em um conflito. Depois, os elementos cometem um ato grave contra o português que não resiste. Agora, imaginem que há quem chame a esta imigração uma imigração excelente, a qual compartilha a nossa matriz cultural. Esta provocação foi feita na Rede X, a qual continha também abaixo a bandeira brasileira, deixando claro que os tais elementos eram brasileiros. You enjoy your experience here? Yeah, enjoy for the moment. Okay. But the thing is not yet work. Now you are unemployed. Yeah. You are unemployed now. Yeah. You have no job. No job. No job. Every month you get 500 euros from the government. Yes. Tudo gratuito, não é? Yeah. Comida e estadia, tudo graça. To the grass. How much money every month from the government? 700. Into your bank account? Yes. What's your job? I have no this time job. You have job? No. No job? I look No for job. And they still give you 150 euros every month and the free house. Yeah. Cara, eu trabalhei 6 meses E agora estou estás desempregado. E tu recebes 572 Sim. por mês do subsídio de desemprego? Do desemprego. Não estamos a pagar nada, o Estado está bem nos tratar, estamos a comer, estamos a beber. Tudo gratuito, não é? Tudo gratuito. O ato de provocação veio por parte de Afonso Gonçalves, ativista e comentador líder do movimento Reconquista. A Reconquista é um movimento político português que se diz apartidário, o qual vem crescendo em influência no debate público de Portugal. A indignação compartilhada por diversos portugueses, principalmente nas redes sociais, está relacionada ao caso de um jovem de 19 anos, Manuel de Oliveira Gonçalves, o qual já vimos, foi vítima de um grupo de brasileiros ao tentar evitar a alteração da bebida das jovens por parte dessas pessoas. Esta foi a notícia que circulou por boa parte do país, principalmente em Braga, cidade portuguesa, capital da sub-região do Cávado, onde tudo ocorreu, mais especificamente à porta de um bar acadêmico na madrugada do último sábado. Trago essa notícia aqui porque sei que grande parte do público que me acompanha, além de ter ascendência italiana, também tem ascendência lusitana. E para muitos, Portugal é mais do que uma origem, é uma referência histórica, cultural e espiritual. Por isso, é natural que casos como este toquem fundo em quem ainda mantém este elo. E eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Mas antes mesmo de irmos às reações de muitos portugueses em relação ao fato e às suas reivindicações quanto à presença de brasileiros no país, é importante explicar um pouco o contexto do movimento Reconquista para aqueles que ainda não conhecem. O nome Reconquista não é por acaso, faz referência direta ao processo histórico em que os cristãos reconquistaram ao longo dos séculos os territórios da Península Ibérica, ocupados por muçulmanos. No caso de Portugal, esse processo começou por volta de 1095, com a formação do Condado Portugalense, liderado por Dom Henrique, pai de Dom Afonso Henriques, e culminou em 1249 com a conquista definitiva do Algarve por Dom Afonso III. Essa longa campanha de reconquista foi não apenas uma série de batalhas, mas um processo de afirmação cultural e política que levou à consolidação do Reino de Portugal, com fronteiras praticamente idênticas às atuais, um feito raro na história europeia. É justamente sobre essa herança que o movimento Reconquista se apoia. Segundo o próprio site e as comunicações públicas do grupo, o movimento fundamenta-se em 3 pilares principais: pátria, identidade e futuro. A pátria representa o compromisso com a preservação da identidade cultural portuguesa, o seu território e o seu povo. A identidade foca-se nos valores familiares e tradicionais, na defesa de um modo de vida português herdado ao longo das gerações. E o futuro diz respeito à reivindicação de instituições que representem verdadeiramente os interesses do Estado-nação português, sem subordinação e interesses estrangeiros ou a políticas que desconsideram as especificidades culturais do país. O movimento foi criado em 2023 e muito rápido ganhou visibilidade, principalmente por lançar uma série de reportagens chamada
A Grande Invasão, que pretendia documentar o que consideram ser uma substituição populacional em curso nos 18 distritos de Portugal continental. O projeto foi realizado durante o período das eleições legislativas e teve como objetivo chamar a atenção para o impacto da imigração em massa na estrutura social portuguesa. Em abril de 2024 foi organizada a Marcha da Reconquista em Lisboa, reunindo simpatizantes do movimento e trazendo à tona temas ligados à identidade nacional, segurança, soberania e cultura. Só perguntar uma coisa, aliás, vou-lhe perguntar mais duas coisas. Uma é sair à rua no dia 25 de abril, quando se celebram 50 anos de democracia em Portugal, tem um significado que é o quê? Provocar quem celebra a democracia, é isso? O significado é exatamente isso, é um exercício profundamente democrático em que pessoas com perspectivas diferentes exercitam e levam a cabo o seu pluralismo. Neste caso, o pluralismo é representante dos interesses daqueles que têm sido mais ignorados em Portugal há 50 anos, que é o povo português. E agora o que é que vai fazer? Estão aqui na Praça do Comércio, qual é o objetivo agora? É ficar aqui mais um bocadinho, mais 5, 10 minutos, discursar, ouvir o hino, foi o que se disse há bocado, e fazer o que mais? Exatamente. O objetivo é demonstrar às pessoas que ainda existe quem lute por eles. Vejam no Rumble Afonso Gonçalves, no Twitter Afonso JFG, para verem a verdade sobre a imigração. Pesquisem a Grande Invasão Rumble Afonso Gonçalves. Afonso é um influencer também, é isso? Não sou influencer, sou ativista político em função dos interesses dos portugueses. Os portugueses, existe claramente, e deixe-me concluir este raciocínio, existe claramente uma tentativa deliberada de substituição progressiva do povo português. Temos dezenas de milhares de imigrantes, os nossos jovens estão a sair, a nossa taxa de natalidade é muito baixa e temos centenas de milhares, o ano passado foram 200 mil imigrantes a chegar todos os anos a Portugal. Não temos nada contra os imigrantes em si, temos sim contra a política de imigração que está a promover a sua... Já percebemos, já nos disse, Afonso, obrigada. Além disso, Afonso Gonçalves tornou-se conhecido nas redes sociais por abordar diretamente a população nas ruas. Nessas interações, ele tenta entender e dar voz ao que a população portuguesa realmente pensa sobre segurança, imigração, educação e valores nacionais. Mais ou menos imigração em Portugal? Menos. Menos. Menos, claro. Menos. Okay. In Portugal? No, they should be less. Should be less, right? Yeah, it's very much. Menos. Menos. Ok. Eu quero menos. 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 Era mais ou menos imigração? Menos. Menos, completamente. Ok, de acordo. Menos. E a senhora quer mais ou menos? Menos. Menos. Ok, de acordo, obrigado. Menos. Controlada, mas um bocadinho menos, sim. Menos. 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 Mais. Menos. 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 Menos também. Menos imigração. No meu caso, mais, né? Porque eu sou brasileira, né? O senhor neste momento quer mais ou menos imigração em Portugal? Quero menos. Mais. Mais. Não está satisfeito com 2,5 milhões de imigrantes? Acho que é preciso mais para as pessoas trabalharem entrar nos empregos em que muita gente não querem. Okay, mas já há muitos imigrantes sem trabalho em Portugal. Achas que deviam ser esses a fazer esses trabalhos ou ainda precisamos de mais para o desemprego? Marta, fala tu. Contudo, o que chama a atenção nos últimos dias é como este caso específico em Braga reacendeu a insatisfação dos portugueses. O que inicialmente era um caso trágico e isolado, acabou por tornar-se um símbolo de um problema reconhecido por muitos. A entrada massiva de pessoas de fora do país, de fora de Portugal, sem nenhum filtro, muitas vezes promovida como positiva, mas que, segundo os críticos, não considera os impactos reais sobre a vida da população no cotidiano. Ao ler os comentários nas redes sociais das principais notícias sobre o caso, é notório o aumento da insatisfação popular. Comentários que expressam receio, indignação, frustração e até mesmo decepção com a forma como as autoridades lutam contra tais situações. Muitos cidadãos questionam até quando. Quem protege o cidadão comum? Será que podemos mesmo confiar no discurso de que todos partilhamos os mesmos valores? Esses sentimentos não são exclusivos de Portugal, diversos países europeus vêm enfrentando a mesma coisa. E a forma como essas tensões são discutidas pode alterar o futuro político e social de Portugal e de outras nações. Mas é claro que é importante fazer uma distinção. Criticar políticas desordenadas
nem sempre é ódio ao estrangeiro. Muitos brasileiros vivem e contribuem de forma honesta para a sociedade portuguesa. Muitos vão em busca de uma vida melhor e partilham, sim, diversos aspectos da cultura portuguesa, além da língua e da mesma fé. Contudo, é preciso reconhecer, e os próprios brasileiros precisam reconhecer isso, que existem exceções. E essas exceções precisam ser combatidas não só no Brasil, mas lá também, sejam eles brasileiros ou portugueses ou pessoas de outros países. Isto é, fechar os olhos para eventos ocorridos como aquele em Braga também não é a solução. Portugal é uma nação com quase 900 anos de história. Foi berço de navegadores, poetas, filósofos, camponeses e operários. Foi conquistado, reconquistado e, acima de tudo, preservado. E cabe principalmente à geração atual decidir como quer honrar essa herança. E é o brasileiro que vai para lá de forma legal preocupar-se em como honrar esta história, compreendendo, é claro, que em certa medida ele também faz parte dela. E se você tem o interesse de reconhecer a sua cidadania portuguesa ou a sua cidadania italiana, então indico aqui a Alma Cidadania. Entre em contato com eles para ver como pode ser feito isso. Não esquece de mencionar que você chegou até eles através de mim. Você vai ter desconto no seu processo. E não esqueça, se você tem origem vêneta, então vem estudar língua vêneta comigo, a língua dos nossos antepassados. É muito importante aprender vêneto. Quem não sabe falar vêneto é praticamente um não vêneto. Então, você tem todos os links aqui abaixo do vídeo e também fixados no primeiro comentário. Agora me deixa aqui nos comentários o que você acha. Será que é necessário um controle melhor nas fronteiras de Portugal para que seja possível filtrar aqueles que entram, ou assim já está bom, não é preciso controle nenhum? Será que seria uma boa ideia para Portugal aquilo que estava sendo proposto para a Itália, um visto de 5 anos para estudo e trabalho para aqueles brasileiros que têm origem, no caso de Portugal, origem lusitana, para que eles se integrem à sociedade e aí depois eles possam reconhecer a sua cidadania já, enfim, com estudo, com trabalho? Será que essa proposta também seria válida para Portugal? Bem, se você quer saber mais sobre isso, só que na Itália, sobre essa proposta desse visto, então aconselho que você assista esse vídeo aqui.